Alunos, nesta aula, então, vamos ver os tópicos que se referem às referências, como criar as referências das pesquisas que a gente faz, né, conforme a orientação também dos professores e as normas da ABNT. Já vimos a introdução, desenvolvimento, já vimos como elaborar um tema de pesquisa, como criar a pergunta do problema de pesquisa e os objetivos, já vimos como fazer as citações, e agora estamos no item pós-textual, que é de referências. Nós vamos ver 4 maneiras de fazer as referências. Existem mais maneiras, mas essas 4 são as maneiras básicas de se fazer uma referência. Uma referência pode ser um livro, pode ser um artigo publicado em um congresso, pode ser uma revista científica. Aqui eu vou dar um exemplo para um livro, mas serve para qualquer um desses tópicos. Então, vamos ver o primeiro. O primeiro, ele se refere a seguir os modelos da ABNT. Né, esses modelos estão disponíveis aqui no Unimestre, na sala de aula virtual, num arquivo PDF à parte. Não é possível colocar todos os modelos que existem da ABNT. Tem ali os modelos mais comuns para vocês seguirem. Não é difícil seguir os modelos, o problema é que existem muitos modelos. Vamos ver aqui um primeiro exemplo, então. Esse aqui é um modelo para livro, que é um modelo bem comum, né, que vocês vão usar bastante no dia a dia, só que é para livros com um autor, porque existem modelos diferentes para quando o livro tem mais do que um autor, 2 autores ou 3 autores, até 3 autores, na verdade, é o mesmo modelo. A partir de 3 autores é que mudam, que ficam modelos diferentes. Então, aqui, ó, bem fácil de seguir. Sobrenome está em letra maiúscula, colocamos ele em letra maiúscula também. Vírgula, o nome do autor. Ponto e vírgula, porque é como a gente já aprendeu nas citações, que os autores são sempre separados por ponto e vírgula. Novamente, o sobrenome em letra maiúscula, vírgula, o nome, como está descrito aqui no modelo. Depois vem o título da publicação em destaque. Percebam que o destaque é o fato de estar negrito. Então, está aqui, redes e computadores em negrito. Depois vem aqui o local da edição. Então, foi a 5ª edição aqui nesse livro. Não é reimpressão, é edição, são coisas diferentes. Um livro com uma nova edição significa que tem coisas diferentes no livro. Pode ser um novo capítulo, pode ser exercícios diferentes, pode ser atualização interna do livro, então não houve um novo capítulo, mas atualizou os já existentes, isso é uma edição. Reimpressão só porque ele foi impresso novamente. Aí não nos interessa aqui no momento das referências. Local da publicação, então nesse caso aqui São Paulo. Esse livro, ele é um livro americano, mas aqui, como eu estou usando a tradução do livro, então a publicação da tradução dele foi em São Paulo, essa cidade, né, esse local que nós vamos colocar. A editora do livro e o ano da 5ª edição, que foi 2011. Né? Então, percebam que é bem fácil aqui seguir os modelos. A desvantagem nesse caso é que existem muitos modelos. Se o livro tivesse mais do que 3 autores, já mudaria o modelo. Se o livro como aqui, ó, um organizador, já muda o modelo. Se é uma dissertação, uma tese, já muda o modelo. Se é uma legislação, muda o modelo. Então, existe um modelo para cada item. Então, é um pouquinho cansativo seguir todos os modelos, mas é possível fazer. E os modelos vocês têm, na sua grande maioria, né, um PDF aqui no Unimestre, sala de aula virtual. Outro formato é fazer conforme os livros da Biblioteca Online de Exucre. Também temos essa opção. Para isso, é necessário entrar no Unimestre com o login e a senha de vocês, escolher a opção Biblioteca Online. Aqui na Biblioteca Online, consultar o livro, consultar o acervo. Eu posso consultar, como nós já vimos, por título, por nome e sobrenome de autor, por assunto, enfim, uma série de consultas. Eu vou aqui na nossa simulação pegar um livro pelo sobrenome do autor, que é um autor bem famoso na área de arquitetura. Tá? Então, já coloquei aqui para pesquisar o livro. Apareceu aqui embaixo, né? Detalhes construtivos da arquitetura contemporânea com concreto. Então, eu vou acessar esse livro e aqui está prontinha a referência. Tá? A única coisa que eu preciso lembrar de tirar, de não copiar, né? Copiar daqui em diante só, é tirar esse aqui, 6 exemplares, né? A quantidade de exemplares tem a ver com a biblioteca, e não com a referência, que na biblioteca da Exucre existem 6 exemplares. Mas isso não vai na referência quando a gente faz uma pesquisa, um artigo, ou uma pesquisa, né, conforme a solicitação de algum professor. Então, nós copiamos até aqui, colocamos um Ctrl+C, ou com o botão direito do mouse, um copiar, e um colar dentro do nosso
dentro do nosso trabalho, né, do trabalho a ser desenvolvido. Esse aqui é um modelo para utilização em artigos, voltando aqui, e nesse caso, seguindo a biblioteca online da Exucre, né? Bem fácil de fazer, bem fácil de copiar. Qual a desvantagem, então, já que é assim fácil de fazer, fácil de copiar? A desvantagem é que se você estiver fazendo um livro que não tem na biblioteca da Exucre, ele não vai estar registrado aqui e, portanto, não tem como copiar a referência bibliográfica. Daí não vai ser possível utilizar esse recurso para gerar a referência bibliográfica. Ou então, se não for um livro, né? Se for um artigo de um congresso, de uma revista eletrônica, de uma coletânea, então aqui não é possível, aqui só para os livros que estão efetivamente registrados na Exucre. Próximo modelo, então já vimos, seguir os modelos da BNT, que vocês têm aqui o PDF, já vimos a biblioteca online, estamos agora na biblioteca virtual, que daí existe uma gama maiores de livros para a gente poder seguir. É necessário entrar com login e senha no Unimestre e acessar agora, né, a opção de biblioteca virtual. Antes era biblioteca online, agora é biblioteca virtual. Nós vamos pesquisar aqui um item. Ó, eu botei aqui um tema engenharia civil, para a gente fazer uma pesquisa geral. Então, vai aparecer vários livros, que se eu for colocando aqui para baixo, ele já vai continuar carregando, né? Vários livros que se envolvem com o tema engenharia civil. Vou usar esse aqui de introdução à engenharia civil como exemplo, mas serve para todos os livros que tem aqui na biblioteca virtual. Vou vir aqui e vou acessar a referência bibliográfica. Ele monta a referência na ABNT, na APA e na Vancouver. A Vancouver é utilizada de maneira internacional, a APA é mais para a área, normalmente, de psicologia, área de saúde, não é o nosso caso, e a ABNT, então, é o que é usado no Brasil, né? Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Então, eu vou copiar, já cliquei aqui em copiar, e vou colar dentro do meu trabalho, lá onde ficam as opções de referência, que é ao final do artigo. Também bem fácil de fazer. Nesse caso, então, já que é fácil de seguir, fácil de fazer, qual a desvantagem, né? A desvantagem é que se o livro não tiver na biblioteca virtual da Pearson, né, não for da editora da Pearson, ou uma editora vinculada à Pearson, ele não vai aparecer na biblioteca virtual e daí, portanto, eu não vou ter essa opção de copiar e colar ele já prontinho. Ou, novamente, se for um artigo, se for um trabalho apresentado em um congresso, aí eu não vou ter ele dentro da biblioteca online, nem dentro da biblioteca virtual. Aí vai ser necessário ou eu fazer conforme aqui os modelos que eu posso ir seguindo, ou nesse último agora, que eu considero o melhor de todos. Eu deixei para mostrar para vocês ao final, só para seguir uma linha de raciocínio, né? Mas nós temos aqui os modelos da BNT, a biblioteca online, a biblioteca virtual, e esse último agora, que é usar um mecanismo de referência online, né? O nome dele aqui, MORE, já é justamente esse, mecanismo online de referências para trabalhos acadêmicos, tá? Esse que nós vamos utilizar, existem vários desses na internet, mas esse que nós vamos utilizar, ele é gratuito, ele é feito aqui em Santa Catarina, desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, e é gratuito, então, né, facilita o acesso a todo mundo. Acessando ele aqui no Google, bastante simples, né, só coloquei More UFSC, e já vou entrar aqui no sistema, né? Aqui ele vai atualizando conforme a ABNT, Associação de Normas e Técnicas, atualiza, ele vai atualizando também. E aqui nós temos uma série de opções. Ó, eu quero fazer uma referência, mas não é simplesmente de um livro. É de uma monografia, é parte de uma monografia, é de uma patente, né? É de um slide. Eu quero fazer a referência de um vídeo no YouTube que eu usei no meu trabalho. Então, tem aqui ó, um artigo de periódico. O artigo de periódico pode ser de revista ou de jornal. Né? Periódico porque tem uma periodicidade. Né? Então, aqui tem vários modelos a se seguir e ele já faz para a gente, né, prontamente, já deixa para a gente pronto. Eu posso logar aqui como anônimo, que eu estou colocando aqui como exemplo, ou me cadastrar. É gratuito para cadastrar. Tá? A vantagem de cadastrar é que você já fica com as referências criadas, né? Sempre aqui no seu cadastro, na sua linha do tempo, para não ter que criar novamente. Mas, se precisar criar novamente, como anônimo, também é bem simples de fazer. Tá?
Eu vou pegar aqui um livro novamente, para servir como exemplo, já que foi exemplo das opções anteriores. Então, eu vou colocar aqui, se eu sei, né, se é sua obra classificada ou não, se é de uma pessoa física, de repente é um livro de uma empresa, de uma ONG, né, nesse caso de uma pessoa física, se o autor da obra é uma pessoa física, se ele é organizador, se ele é o editor, se é o compilador, eu vou deixar como autor da obra. Vou dizer que a obra teve um autor, mas se tiver 2 ou 3 ou até 10 autores, eu consigo montar aqui. Vou colocar o meu nome como exemplo, né? Só simulando aqui uma espécie de um livro. Vou colocar aqui como título do livro, Exemplo para aula de metodologia. E, se não tiver subtítulo, não precisa preencher, pode deixar em branco, claro. Aqui tem explicação de todos eles, tá? Pode clicar aqui no ponto de interrogação. Mas eu vou colocar aqui uma simulação que tenha subtítulo, só para servir de exemplo. Vamos supor que ele está na segunda edição, que foi feito na cidade de São Paulo, né? Publicado na cidade de São Paulo, por uma editora conhecida aqui no Brasil, no ano de 2025. Como é livro, eu não vou precisar preencher volume, folha, série, né? Se fosse um artigo, eu colocaria, mas se eu quisesse colocar de um livro para deixar mais completo, eu posso colocar também. Mas os itens obrigatórios são esses que vocês enxergam aqui com o fundo um pouquinho mais destacado em azul. Os outros itens aqui que estão com fundo mais branco ou um pouquinho cinza, eles não são itens obrigatórios, né? Então, eu coloquei aqui os itens obrigatórios para gerar essa nossa referência. Vou simplesmente clicar aqui em gerar referência e ele já gerou, ó, meu sobrenome em letra maiúscula, vírgula, meu nome, o nome, hipoteticamente, né, do livro destacado aqui, então, em negrito. O subtítulo do livro, pode ver que ele botou 2 pontos sozinho, ele não está em negrito. Exucre ficou minúsculo, desculpa, porque eu digitei minúsculo mesmo. Para ficar maiúsculo a sigla, eu teria que ter digitado maiúsculo aqui também, né? Aí eu já coloco a edição, a cidade, a editora e o ano. Então, bem fácil de a gente simplesmente vir aqui copiar e colar dentro da nossa pesquisa. Né? Por isso que eu considero, das formas que nós vimos aqui, a forma mais completa, que é usar esse mecanismo de referência online. Usar a biblioteca online somente se o livro tiver na Exucre de maneira física, para estar cadastrado na biblioteca. Biblioteca virtual somente se for um livro da editora Pearson ou alguma das editoras que publicam na biblioteca virtual da Pearson. Modelos é possível seguir, um pouco mais cansativo de fazer, mas é possível seguir. E o mecanismo de referência online, então, vocês viram, bastante prático de utilizar e ainda mais gratuito. Né? Agora eu peço que vocês acessem o próximo vídeo para explicações em relação aos trabalhos individual e os trabalhos em equipe, o trabalho individual e o trabalho em equipe da próxima semana que nós teremos agora na disciplina.